Bom dia, meu nome é Marcos, eu estou no primeiro período de agronomia da União Evangélica e o nosso grupo plantou a cultura do milheto. O milheto é uma planta forrageira anual de verão que cresce rapidamente e se adapta a uma ampla gama de climas e ambientes. Além disso, ela possui um grande potencial de produção e uma alta nutrição animal. Na área onde foi plantada havia uma palhada de ervas daninhas dessecadas com 2,4-D e diquat. No solo foram adicionados 200 kg por hectare do adubo NPK 5,25,15 e o espaçamento entre as linhas foi de 65 centímetros e a quantidade de sementes por metro linear não foi adotado nenhum, pois o milheto não exige uma distância ideal entre as sementes e por isso ele é plantado até mesmo a lanço. E esses valores foram os ideais para o bom desenvolvimento e crescimento da planta. Bom dia, meu nome é Luiz Gustavo, sou estudante de agronomia do primeiro período da União Evangélica e vou falar sobre os aspectos reprodutivos e vegetativos do milheto. Os aspectos vegetativos é o crescimento da planta. O milheto é uma planta anual que cresce rapidamente, podendo chegar de 2 a 4 metros de altura, dependendo da sua variedade. As folhas é o segundo aspecto. As folhas delas são longas e estreitas, com envergaduras paralelas. O terceiro aspecto do milheto é o sistema radicular. O sistema radicular do milheto é profundo e fibroso, com boa capacidade à seca e a capacidade de explorar nutrientes nas camadas mais profundas do solo. O primeiro aspecto reprodutivo do milheto são as inflorescências. As inflorescências do milheto são tipo panícula, compostas por várias espiguetas. As espiguetas possuem várias flores, nas quais poucas viram sementes. Polinização. O milheto é uma planta polinizada pelo vento, o que significa que não depende dos insetos para levar seu pólen até as flores. E por último, a reprodução de sementes. Após a polinização, as flores do milheto desenvolvem sementes que são usadas na produção e na reprodução de grãos utilizados na alimentação humana e animal. Eu sou o Heitor, estou no primeiro período de agronomia e a cultura trabalhada é o milheto. O milheto é uma planta C4 e as plantas C4 têm maior tolerância à luminosidade alta do que as plantas C3, devido à possibilidade de minimizar a perda de água e reduzir a fotorrespiração. Dessa forma, aumenta a fotossíntese em condições de alta luminosidade. Bom dia, meu nome é Lucas Eduardo, sou estudante do primeiro período de agronomia e a cultura trabalhada é uma gramínea. As folhas das gramíneas geralmente são longas e estreitas, em forma de lâmina, e frequentemente possuem bainha. Elas estão dispostas ao longo de seu caule. O caule é frequentemente oco e cilíndrico, com nós distintos ao longo de seu comprimento. Ele geralmente é resistente e flexível, né? Ó. A altura das gramíneas podem variar, de gramíneas rasteiras, que podem crescer apenas alguns centímetros acima do solo, e gramíneas de espécies altas que podem atingir vários metros de altura, né? Como aqui, acima de 2 a 2,20 metros mais ou menos, a nossa deu. O titular das gramíneas geralmente é fibroso e superficial, com raízes finas que se estendem horizontalmente em vez de profundamente no solo. É uma planta monocotiledônea, o que significa que seu sistema reprodutivo é baseado em flores com órgãos reprodutivos em 3 grupos. As gramíneas têm inflorescências características, como espigas, né, como vemos aqui no milheto, e panículas, e onde tem flores agrupadas de formas distintivas. Bom dia, meu nome é Luca, faço agronomia no primeiro período da União Evangélica. Foi necessário fazer o replantio do milheto devido à não germinação de muita semente. Isso se deve à maior profundidade que foram plantadas as primeiras sementes. Foram encontradas diversas pragas no milheto, entre elas o largato do cartucho, o percevejo barriga verde, e ocorreu germinação de diversas ervas daninhas, entre elas o capim custódio, o pé de galinha, capim carrapicho, a poaia branca e o capim colchão. Além disso, foram encontrados ferrugem no milheto. E esse aqui foram um dos danos causados pela largata.
Essa aqui é a ferrugem, ó. Bom dia, meu nome é Luiz Gustavo Guareschi, estudante de agronomia do primeiro período da União Evangélica. A cultura de milheto se encontra atualmente no estado de formação de grãos. No estado de germinação e emergência, ocorre a absorção de água pela semente, seguida pela emergência da plântula do solo. As raízes primárias se desenvolvem a partir da semente. As plântulas inicialmente têm apenas 2 cotiledôneas, que são primeiras estruturas foliares a aparecer. O estágio de formação da folha, após a emergência, as plântulas começam a produzir folhas verdadeiras em adição aos cotiledôneos. Novas folhas são produzidas em uma sequência definida, com o número total de folhas aumentado gradualmente. O estágio de formação do colmo, ou colmo, caule, começa a se desenvolver a partir do ponto de crescimento da plântula. As folhas continuam a se expandir e o colmo ganha altura. O estado de estiramento do colmo, o colmo continua a crescer em altura e diâmetro. As folhas maduras se distribuem ao longo do colmo, aumentando a área foliar total da planta. O estado de desenvolvimento da inflorescência, durante este estado, a inflorescência começa a se formar nas extremidades do colmo. As flores começam a se desenvolver dentro das inflorescências. Estado de formação de grãos. Após a polinização, os ovários das flores fertilizadas se desenvolvem em grãos de milheto. Os grãos continuam a crescer e amadurecer ao longo deste estágio. Estado de maturação e colheita. Os grãos atingem sua maturidade plena, indicada pela mutação de cor e textura. O milheto está pronto para a colheita quando os grãos estão maduros e secos. Esses estados representam o ciclo de vida completo de milheto, desde a germinação até a maturação dos grãos e a colheita. Meu nome é Maria Elisa, sou do primeiro período de agronomia na União Evangélica. O milheto possui várias importâncias agronômicas e econômicas significativas para o agronegócio. Uma delas é a alimentação animal. O milheto é amplamente utilizado na alimentação animal, tanto para ruminantes quanto para aves. Suas folhas, colmos e grãos são nutritivos e fornecem uma fonte de energia e proteína para o gado, o que é especialmente importante em regiões onde outros alimentos podem ser escassos. A segunda delas é a cobertura do solo e a adubação verde. O milheto é uma excelente cultura para a cobertura do solo e adubação verde. Suas raízes profundas ajudam a melhorar a estrutura do solo e aumentar a matéria orgânica, enquanto a biomassa acima do solo protege o solo da erosão, reduz a evaporação de água e suprime o crescimento de ervas daninhas. A terceira é a rotação de culturas. O milheto é frequentemente usado em rotação de culturas devido à sua capacidade de melhorar a fertilidade do solo e reduzir a ocorrência de doenças e pragas. Ele pode ser cultivado com uma cultura intermediária entre cultivos principais, ajudando a quebrar ciclos de doenças e pragas. Disso, o milheto é conhecido por ser resistente à seca e apresentar a capacidade de crescer em solos pobres e pouco férteis. Isso torna uma cultura valiosa em regiões áridas e semiáridas, onde outras culturas apresentariam falhas devido à falta de água e nutrientes. O milheto, apesar de ser usado principalmente na alimentação animal, ele também é usado diretamente, seus grãos são usados diretamente para a alimentação humana em algumas regiões do mundo, devido a ele ser uma grande fonte de proteínas, carboidratos e outros nutrientes que fazem parte de dietas tradicionais. E por último, o milheto está sendo explorado como matéria-prima para a produção de biocombustíveis, devido à sua rápida taxa de crescimento, a seu alto teor de biomassa e sua grande capacidade de se adaptar a condições adversas. Esses são alguns dos aspectos que tornam o milheto uma das culturas mais importantes e valiosas para o agronegócio mundial.